Já tá aparecendo. Pronto, Hudson, fica à vontade, tá? Obrigado, Sucesso pessoal. aí. Vamos ver se passa. Então, o nome da minha pesquisa é Professores Historiadores Amazônicos no Instagram, Narrativas Digitais, a qual eu vou buscar me debruçar um pouquinho dentro da temática de professores historiadores que produzem conteúdo dentro do Instagram. Essa pesquisa nasce primeiramente do meu mestrado. Eu tenho mestrado através do Prof. História da Universidade Federal de Roraima. Sou professor da educação básica do estado de Roraima, na Escola Estadual Lobo da Almada, a qual inclusive estou nesse momento. E minha pesquisa trabalha muito também, espero que esteja todo mundo me escutando ok, tá? Minha pesquisa trabalha a questão da importância desses professores, de valorizar o trabalho desses professores no Instagram. Continuando, então, dentro do sumário, eu vou trabalhar em basicamente 5 temáticas, que é a problematização, a história digital na Amazônia, os objetivos, os eixos temáticos da pesquisa, o percurso metodológico, resultados, autoria, decente, intenção, algoritmo e considerações finais para a gente analisar aqui qual que é a grande questão dessa pesquisa. Então, primeiramente, a história digital na Amazônia. A grande questão é porque a Amazônia, normalmente, ela é olhada como um local exótico, um local atrasado, como um local ainda a ser colonizado, né? A imagem que normalmente a gente tem da Amazônia, inclusive, é essa de uma floresta impenetrável, ou como o Francisco Orellana, o primeiro europeu a descer dos Andes pelo rio Amazonas, falou, era um inferno verde. Esse inferno verde que assusta as pessoas desde atualmente. E aí, uma das coisas que a gente que é nortista, falamos muito, não sei se tem nortistas aqui na sala, é que a Amazônia, aliás, os amazônidas conhecem a história do Brasil, mas o Brasil não conhece a história da Amazônia. E aí, esse desconhecimento sobre a Amazônia me levou muito a refletir sobre o que está sendo dito no mundo digital, na história digital sobre a Amazônia. Então, a história digital emerge como um campo de estudo, investigando as interseções entre metodologias históricas e as tecnologias digitais. Esta apresentação problematiza como professores historiadores amazonas utilizam plataformas como o Instagram para construir narrativas digitais e produzir saberes históricos relevantes para a região, navegando entre especificidades históricas e lógicas algorítmicas, né? Então, quando a gente pensa esse professor de história nas redes sociais, ele ainda é muito distante, até porque o Instagram, como sempre falo, ele não é um espaço para esse tipo de trabalho, ele não é um espaço para a educação. Então, muitas vezes, a gente está nesses lugares, meio que nadar contra a corrente, é contra a lógica algorítmica. No entanto, enquanto a gente não ocupa esses espaços, outras pessoas estão ocupando e produzindo materiais nem um pingo verídico, trazendo muitas fake news, trazendo muitos erros metodológicos. E aí, a ideia desse professor no Instagram, e aí, nesse caso, nós já estamos nesse Instagram, eu já fiz uma certa catalogação de vários professores que estão de vários estados da Amazônia brasileira, que produzem conteúdo histórico dentro dessas áreas. Então, a gente tem uma amplitude de pessoas que já produzem. Não é algo a qual eu estou propondo porque não tem. Muito pelo contrário, as pessoas já estão aí nesse espaço. A ideia aqui é problematizar, analisar e observar como que isso é produzido. E também a ideia principal, acredito, da pesquisa é valorizar esses professores. Essa pesquisa, inclusive esse título da pesquisa que eu coloquei aqui no encontro, é também a minha principal temática da tese de doutorado, tá certo? Eu esqueci de me apresentar, eu sou o professor Hudson Araújo, professor formado pela Universidade Federal do Tocantins, em Porto Nacional, que inclusive é onde é o grupo, né, de pesquisa de história digital. Tenho pós-graduação em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, fiz o meu mestrado pela Universidade Federal de Roraima, onde moro atualmente, e estou no doutorado pela Universidade Federal de Roraima também, pelo Prof. História.
E aí essa é a minha pesquisa que eu estou iniciando da tese de doutorado. Então, bora lá, os objetivos aqui, para ficar bem claro. Para começar, os objetivos dessa pesquisa ela é bastante ampla e a gente busca observar, né, essa produção. Então, primeiro, as redes sociais atuam como espaço legítimo para a produção historiográfica contemporânea, especialmente a difusão de narrativas regionais. E aí o Instagram, a gente tem que lembrar que o Brasil atual, na atualidade, tem mais de 230 milhões de pessoas. Mais da metade dessa população está no Instagram atualmente. Então, o Instagram ele funciona como um meio de comunicação extremamente potente, importante, onde muitas pessoas se informam, onde muitas pessoas começam a ter contato com certos tipos de conteúdo. Independente desse conteúdo que seja, é o Instagram que a gente vai ter boa parte da população desse conteúdo. Então, quando a gente passa a transformar esse espaço também um espaço de narrativas históricas digitais, de historiografia digital, a gente começa a conversar com esse público e trazer informações através de professores de história. Eu busco, diante disso, valorizar esses espaços e valorizar essa produção. Então, o segundo objetivo, o professor historiador assume o papel crucial de autor e mediador da cultura, adotando o rigor acadêmico no formato digital. É claro que esse espaço digital, ele não, como eu já falei, ele não é feito para essa discussão. No entanto, cabe ao professor de história buscar, e aí são importante analisar, como que ele consegue manter o rigor de pesquisa dentro de espaços onde muitas vezes não tem espaço para essa discussão, muitas vezes não é feito para isso. Mas um ponto central aqui, a qual eu busco analisar e compreender, é o fato do que chamamos de história pública digital, onde o historiador ele coloca nesses espaços informações, conteúdos históricos e ocorre uma maior discussão desses conteúdos dentro desses espaços. E a grande riqueza é isso, você levar um conteúdo que era desconhecido da ampla maioria da população para esses espaços para discussões. Não só desconhecidos, mas também contados de forma errônea. As narrativas digitais sobre a Amazônia frequentemente confrontam estereótipos, oferecendo perspectivas locais e autênticas. Então, muitas vezes a gente vai contrapor a isso, né? Uma narrativa que, como eu falei no começo, uma narrativa de um local exótico, vazio, praticamente sem história. E aí, relembrando isso, me veio muito a ideia de que meus alunos falam, professor, eu acho que a gente não tem história não, porque a gente não está no livro de história, nos livros didáticos. E realmente a gente não está nos livros didáticos, porque boa parte dos livros didáticos são feitos no Sudeste. E a nossa história não encontra-se nesses livros didáticos. A nossa história, a história da Amazônia brasileira, é uma história de dificuldade de a gente encontrar conteúdo, inclusive nas redes sociais. E aí, professores de história, eles têm o papel de mostrar que a gente tem história, a importância dessa história. Então, essas narrativas digitais sobre a história da Amazônia, ela ganha uma potencialidade muito grande quando a gente passa a observar a partir dessa perspectiva. E, por fim, existe uma tensão constante entre o território físico, a memória local e a dinâmica dos algoritmos que regem a visibilidade de conteúdos online. E aqui, essas tensões que normalmente esses professores vão enfrentar nesses espaços. Primeiramente, o território físico, nesse caso, por exemplo, Roraima, um extremo norte do Brasil, a hemisfério norte do Brasil. A gente ainda tem a questão da memória local, que muitas vezes não é uma memória documentada, muitas vezes não é uma memória a qual existe uma ampla gama de pesquisas sobre isso. E, por fim, a questão do algoritmo, uma vez que esse algoritmo dessas redes sociais não favorece esse tipo de conteúdo. O algoritmo não favorece um conteúdo mais embasado, um conteúdo mais explorado. É claro que, principalmente o Instagram, se você pagar o Instagram, o algoritmo leva o conteúdo para onde você quiser. Todavia, nem todo mundo tem esses espaços. E, de fato, gente, o objetivo de postar conteúdo regional, conteúdo da Amazônia nesses espaços, não é sobre aumentar seguidores, ter seguidores no país, é criar um espaço de divulgação de conteúdo. Independente se tem 100, 2.000, 3.000 seguidores, é um espaço de divulgação de ciência. Então, os eixos teóricos fundamentais
aqui que eu trabalho. Primeiramente, investigar como professores amazônidas produzem e difundem saberes históricos no Instagram, observando as nuances da autoria de docente no meio digital. Essa pesquisa busca declarar a epistemologia emergente nesse processo. Então, como é que isso é feito? Eu posso fazer com que possibilidades? Ele utiliza humor, utiliza uma forma mais profunda de análise. Então, existem diversas formas de trabalhar na Amazônia nesses espaços, de trabalhar a Amazônia no Instagram. E aí a pesquisa ela está buscando como que as narrativas podem ser diversas e possam ser trabalhadas no Instagram. Outra coisa que eu vou fazer também é o mapeamento e análise, identificação de perfis de professores e historiadores da região amazônica, focando na análise de linguagem, estética e estratégias de engajamento. Utilizaremos uma metodologia de netnografia para compreender as interações e as narrativas digitais. A netnografia, ela basicamente utiliza como que essa narrativa é feita e como que ocorre essa interação entre o público e a narrativa. E aí a gente consegue aprofundar e tem uma riqueza imensa, gente, porque esses professores, eles vão produzir esses conteúdos e a gente começa a compreender melhor essas narrativas, consegue conhecer as pesquisas locais e vai se aprofundando. Então, essa territorialidade digital é uma grande questão, porque ela, como diz o texto, compreender como que a relação com o território amazônica e a mediação e ressignificação das lógicas algorítmicas das plataformas globais, como o próprio Instagram, analisaremos a tensão entre o local e a global na produção do saber histórico regional. Então, é uma plataforma global. E aí a gente está falar nesses espaços de uma história regional e de uma história que muitas vezes é enviesada, uma história que muitas vezes digamos assim, carrega estereótipos bastante difícil de se superar. E que tem a nossa região, obviamente, tem grandes dificuldades, mas também temos uma história que precisa ser falada e que precisa ser valorizada por quem vive essa região. Porque nós da Amazônia, a gente tem um costume, boa parte da produção historiográfica, científica da região, não só da história, no ramo da história, mas praticamente tudo, são pessoas que vêm de fora, vêm do Sudeste, vêm para cá, faz sua pesquisa e leva normalmente para o Sudeste novamente essa pesquisa. E aí a gente fica, essa história sendo contada sempre como observador quase que antropológico de fora, enquanto os que vivem aqui não são valorizados como pesquisadores, como produtores de narrativa digitais, como produtores de conteúdo digital. Então, conceitos. Eu tenho 2 conceitos básicos que eu trabalho dentro dessa pesquisa. Primeiro, o ensino de história, que é o meu campo de pesquisa principal, é a relação de prática docente e a circulação de conhecimento histórico, abordando os desafios e potencialidades na construção da sala de aula e para além dela, né? Então, o professor, nesses espaços, ele também está trabalhando a questão do ensino de história, como que ele passa, esse conteúdo é construído e formalizado dentro desse ambiente digital, é uma grande questão, porque a gente também ensina história nesses espaços. De certa forma, isso que a gente está tendo aqui nesse momento é também a questão do ensino de história. Então, o professor, e aí a Cícera Bittencourt vai falar bastante disso, ele tem que reanalisar a sua prática didática. O professor de história ele precisa analisar como que é feito essas narrativas, inclusive para a população atual. E minha outra linha de pesquisa também, meu outro conceito central, é história pública digital, principalmente através da Anita Lucchesi. O saber histórico compartilhado e construído com o público nas plataformas digitais, conforme teorizado por Lucchesi, enfatiza a cocriação e o alcance expandido da narrativa histórica. Então, o professor, esses espaços, esses Instagrams, a qual eu defendo, ele é como se fosse uma sala de aula ampliada. O professor é o grande mediador, o que traz a pesquisa, o que traz o conteúdo, o que traz o fundamento, e a partir disso vai ocorrer as conversas, a análise, as contribuições de outros professores ou até mesmo do público em geral. E a partir disso a gente consegue aprofundar, compreender, problematizar, porque vão trazer problemáticas e ocorre essa discussão. E a Anita Lucchesi, ela traz essa pesquisa que fala que essa é uma análise em rede.
a gente compreende de forma conjunta entre o professor e esse público. Obviamente, a questão da cultura digital também é bastante analisada, principalmente o Pierre Levy ele vai trazer essa pesquisa, a qual trata-se da cybercultura como um ambiente de interação e novas sociabilidades, onde o conhecimento é produzido, distribuído e ressignificado por meio de ferramentas redes digitais. Então, ressignificar essa história. Eu gosto no meu Instagram de falar, de produzir muito meme, de produzir muitas reflexões, que é o que eu faço bastante. Eu estou no Instagram desde 2018 produzindo conteúdo histórico. É claro que o meu conteúdo não é só história da Amazônia, tem uma amplitude, mas outros professores é só Amazônia. E aí eu busco sempre compreender essas narrativas. Para quem quiser me conhecer, @Prof. Hudson Araújo. Eu estou no Instagram já há bastante tempo produzindo conteúdo histórico. E, obviamente, o que a gente, inclusive, é um conceito que está em construção, chamado de etnografia, a ressignificação das tecnologias digitais por sujeitos locais para a afirmação de suas sociedades, a qual é um conceito trabalhado por Bessa Freire, destacando o uso estratégico e culturalmente situado das ferramentas digitais. Como que eu consigo falar da minha localidade nesses ambientes globais, que nesse caso são as redes sociais? A etnografia me dar a base para compreender esse âmbito. Então, qual o percurso metodológico proposto que eu estou fazendo? Primeiramente, a etnografia, que aplicaríamos a etnografia em ambiente digital, observando as interações e comportamentos sujeitos no Instagram, fundamentando a compreensão desse fenômeno. E é um fenômeno, o professor de história no Instagram, é um fenômeno interessante, que está sendo construído. Não existe uma metodologia para isso. E aí, para como a gente produz história nessas redes sociais, eu faço oficinas aqui em Roraima, eu faço oficinas pedagógicas, explicando e buscando fazer com que o professor de história compreenda esse espaço como também um local de produção de material didático, produção de material histórico, a qual ele pode produzir, mas também utilizar o que já está nessas redes, valorizando esse professor de história. Eu defendo muito o trabalho, literalmente, de rede, a qual professores possam valorizar esses ambientes como um espaço de produção histórica, de ensino de história. Beleza. Depois, mapeamento de perfis. Selecionaremos criteriamente contas e professores de história com produção recorrente de conteúdo sobre a temática amazônica, garantindo a relevância dessa temática. Então, eu já consigo fazer aqui algumas... Já comecei a fazer essa analisar, mapeamento de perfil. Então, temos pessoas no Amapá que produzem, como o professor Bruno no Amapá, que simplesmente produz um trabalho maravilhoso. O arroba dele é @Prof. Bruno, _ história. Ele fala muito sobre a história do Amapá. Ele traduz ele consegue muito bem pegar essa metodologia científica e colocar no Instagram de forma maravilhosamente bem. Nós também temos a história por capítulo, aliás, história inteligente, no Amazonas, que também faz uma produção muito boa, enfim, vários professores. A análise multimodal é a terceira etapa, que examinaremos como divergentes linguagens, seja vídeo, legenda, imagens, áudios, estão sendo produzidos nesse espaço e, obviamente, categorização de temas. Então, resultados. Primeiramente, as narrativas situadas, conhecimento enraizado na vivência do território amazônico. É uma questão que eu já estou conseguindo compreender e analisar, onde essas narrativas, quando elas são produzidas por pessoas que vivenciam esses espaços, ela ganha uma potencialidade muito maior. Esse hibridismo de linguagem, né, que o Reels é produzido, os carrosséis, os stories, e como que cada um vai produzir, vai ser importante dentro dessa narrativa. Dimensão identitária, plataforma de resistência como discursos hegemônicos, então a gente vai tratar desse discurso hegemônico. A autoria docente, o professor como produtor de conteúdo histórico, e atenção, né? Esses espaços não são feitos para isso. Então, território, fundamento, né? Tem aqui principalmente esse território, a representação da memória viva e a dificuldade do algoritmo, que é a grande questão, uma vez que esse Instagram dificulta a entrega desse material. Então, quem narra a história amazônica é a grande pergunta que eu faço nessa pesquisa, a qual eu vou me aprofundar. Eu estou acelerado agora, aqui 3 minutos.
Então, quem narra essa Amazônia digital é a grande problemática da pesquisa. E esse professor deve ser valorizado, aquele que narra essa Amazônia digital. Beleza? Então, o ponto central é a democratização do saber histórico, a qual é o grande diamante que a gente ganha produzindo conteúdo histórico e valorizando quem produz nesses espaços. Eu coloquei aqui algumas referências que eu estou utilizando nessa pesquisa, como Pierre Levy, Anita Lucchesi, Raquel Recuero, que fala sobre redes sociais na internet no âmbito da história, Bessa Freire, que é sobre diversidade, oralidade, a questão da etnotecnologia, e Marcos Napolitano, que fala sobre linguagem audiovisual. Para encerrar, professores amazônicos utilizam o Instagram para falar de história, resistindo a estereótipos regionais e democratizando o saber. É um ponto muito importante dessa pesquisa, a qual eu quero valorizar. A história pública digital, conforme Lucchesi, válida no Instagram como espaço legítimo para docentes amazônicos disseminarem conhecimento histórico da região. A autoria docente do Instagram é crucial na construção de uma pedagogia pública digital, reconfigurando formas de ensinar e aprender, a qual utilizamos uma das principais redes sociais e meio de comunicação para que possa a gente fazer esse ensino de história. E, por fim, a tensão entre território e algoritmo influencia o alcance do conteúdo, exigindo negociação para manter a integridade crítica no saber histórico e produzir conteúdo histórico no Instagram. Busquei fazer um resumo aqui da maioria, mas eu acredito que eu possa ter conseguido falar e trazer as ideias a qual eu estou propondo aqui. Obrigado, Hudson. Excelente apresentação, né, sobre a Amazônia. Tem uma perguntinha para nosso próximo debate. A Flávia, você quer falar alguma coisa, Flávia? É só para falar que o professor Hudson Araújo, ele tem até aquele selinho que eu já estou seguindo você lá no Instagram. Aí tá certo. Parabéns, trabalho fantástico. Muito obrigado mesmo. Botei lá como meus favoritos. Eu também tenho muita coisa para falar, que é exatamente a minha pesquisa, mas a gente vai deixar para falar daqui a pouquinho. Vamos chamar, então, o próximo. Muito obrigada. Fantástico. Rebeca e Júlia. Não, desculpa. É Júlia e Karine. Karine. Com o trabalho da digitalização à web semântica, curadoria digital e preservação da memória no Museu Campos Gerais da UEPG. Karine, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Consigo. Só você que vai apresentar, né, Karine? Isso, exatamente. Tá, joia. Obrigada. Uhum. Então, só me apresentando rapidamente, né? Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em História. Eu atuo também aqui no Museu Campos Gerais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, assim como a Júlia e o professor Edson, né, que é coordenador do NAP, e a gente também atua dentro, né, do Laboratório Multiusuário de Humanidades Digitais e Inovação. E aqui eu trouxe um pouco, né, sobre o nosso trabalho no laboratório, para além do processo da digitalização, né? Bom, então, eu trouxe aqui um pouco sobre o conceito de humanidades digitais, né? Que ele é um conceito que ele é interdisciplinar, né? Ele vai investigar as relações entre as ciências humanas e as tecnologias digitais, tanto com as ferramentas quanto para a pesquisa, né, em relação à cultura, memória, linguagem, patrimônio, e também no processo de analisar criticamente, né, esses impactos desses documentos, dessas fontes, né, na produção do conhecimento. E até eu deixo um adendo em relação até o processo da digitalização. Ele é um processo importantíssimo para as humanidades digitais, mas também que o processo da digitalização ele deve ser integrado com a transformação desse documento em um documento digital inteligente, né? Então, que permita fazer conexões ali com outros documentos, né? Que permita a gente ter um olhar crítico para ele, né?
enfim, não apenas a captura da imagem, né? Bom, mas como que a gente faz, então, essa transformação do documento digital em um documento digital inteligente? Aí que entra a web semântica. Bom, primeiramente, né, um panorama geral, a gente tem 2 tipos de web, né? A web comum, a 1.0, e a web semântica, que é a web 2.0. A web comum é o que a gente utiliza geralmente no nosso cotidiano, então vão ter páginas ali em documentos em HTML ou PDF, é conectada através de hiperlinks, né? É interpretada ali exclusivamente por humanos e vai ser pesquisada por palavras-chave exatas, né? Então, se tiver algum erro gramatical ali na palavra, que, por exemplo, um OCR não pegue, aí ele não consegue localizar na web comum. E a aplicação prática a gente vê geralmente em portais de notícias, blogs, sites institucionais, estatísticos, entre outros. Já a web semântica, a gente tem dados estruturados e conceitos estruturados. É isso que vai permitir a conexão, né, desse documento e trazer essa interoperabilidade também. Também conectado pelo Linked Data, mas para frente eu vou explicar mais detalhadamente essa parte, né? A interpretação é feita tanto por humanos quanto por computadores, como o Clotter trouxe, né? Aqui também sobre o vídeo, né? E essa questão da análise ali documental feita pela IA também. Então, é possível, através ali da web semântica, fazer, né, essa interpretação também, porque a interpretação é feita ali não através apenas dos caracteres de uma digitalização, né? Então, geralmente, quando a gente digitaliza, a gente faz ali o processo, né, da criação da imagem, depois faz o PDF /A, né, que ele vai pegar todas as camadas de texto e diferentes tipografias que possam ter num documento, e aí a gente coloca a camada de texto, que é o OCR, né, Optical Character Recognition, né, é o reconhecimento de caracteres especiais, né. Mas, nesse caso, né, o reconhecimento ali dos caracteres, ele vai acabar, de certo modo, sendo limitado se você não vê pelo contexto, né. Então, nesse caso, a web semântica tem esse avanço justamente por entender o contexto do documento, sinônimos, né, em relação a uma palavra, e conseguir identificar ali, mesmo que a palavra esteja com o caractere identificado errado ali, ou até mesmo um documento, né, antigo, que a grafia muda muitas vezes, né. E foi também como o João Paulo trouxe em relação ao escritório, né, que ali é feita o recorte no caractere de uma forma que não corte a letra, né? Bom, e na prática, então, a gente tem um banco de dados integrados, né? No Lamood, a gente utiliza a plataforma OmikaS para fazer esse processo. Aí, o que seria, então, o RDF, né? Resource Description Framework, né? Que é uma estrutura de descrição de recursos, né? Ele parte, né, de três termos, né? Então, a gente vai ter um sujeito, que vai ser o recurso, né? Então, a página, um documento, uma pessoa, um lugar que você quer descrever. O predicado, ele vai assumir meio que uma função verbal, né? Então, sempre vai ser uma ação verbal, né? Então, que conecta o sujeito ao objeto. E o objeto, né? Ele vai ser o valor a mais ali em relação ao recurso para complementar a informação. Então, essa tripla RDF, né? Então, por exemplo, um sujeito, fundo Helena Collodi, por exemplo, o predicado está abrigado no, e o objeto seria Museu Campos Gerais. Num outro exemplo, né? Então, o sujeito com o Museu Campos Gerais, predicado está localizado em objeto Ponta Grossa, né? Então, ele vai ali seguir utilizando também na linguagem JSON, né? Que a gente utiliza também dentro do OmikaS, né? Turtle e RDF/XML, que ele também vai estar integrado à plataforma do OmikaS. Aí a gente também tem em relação, né, para a conexão desses dados,
o linked data, né? Então, o que vai permitir que esses dados conversem com outros dados também. Bom, eu trouxe aqui um sistema de pontuação do Tim Berners-Lee, né, que foi o criador da web, né? E aqui a gente pode ver como que as coisas vão se estruturando e vão avançando ali para se tornar um documento ali conectado com outros, né? Bom, em primeiro momento ali, tipo, o dado está na internet, né? Em licença aberta, mas ele não tem um formato estruturado. Isso não é bom. Então, é ideal que o documento ali, o dado, ele esteja em um formato estruturado. Mas aí a gente tem um dado que ele está estruturado de forma legível, mas ele usa um formato proprietário. Isso também pode ser um problema, o formato proprietário, porque pode ser que mais para frente se perca o acesso, né, desse formato. Inclusive, um dos detalhes é que no Lamood, né, a gente utiliza muitos softwares livres justamente para não correr esse risco de perca, né, documental. A gente tem um grande acervo ali já digitalizado, como foi comentado anteriormente também. Aí, em 3 estrelas, o dado está estruturado e usa formas abertas, né, não proprietário. O quarto, tudo acima, mas ele, né, utiliza o padrão RDF para identificar as identidades. Então, a gente está na fase 4, né? Então, a gente, né, consegue ter o dado estruturado, né, por RDF, ele está em formato aberto, mas, né, a gente está a caminho de fazer esse acréscimo com links externos, né? Então, o ideal é, mais para frente, então, fazer esse, né, acréscimo ali com os links externos para ter essa conexão. Enfim. Aí também temos os padrões de vocabulários internacionais, ou as ontologias, que a gente também trabalha com os nossos documentos, né? Que basicamente é uma padronização, né, de como que a gente vai conectar esses documentos por linked data, né? Aí, nesse caso, entra a questão de que o Museu Campos Gerais, né, ele é um museu universitário, ele está trabalhando também para mais para frente, né, o próprio NAP fazer a conexão desses museus universitários, né? Então, por exemplo, o acervo nosso do Museu Campos Gerais, podendo conectar, né, com o acervo do Museu da Universidade Federal do Paraná, por exemplo, né, através do Linked Data. E aí a gente precisa, então, desses padrões, né, para garantir essa interoperabilidade, né? Então, a gente vai ter os dicionários oficiais da web semântica, né, que é os vocabulários ali, que seria o dicionário para a gente ter um padrão que todo mundo utilize da mesma forma e consiga conectar esses dados, né? Enfim, então as propriedades vão ser as palavras-chave em relação ali ao dicionário, né? Aqui eu trouxe exemplo de 4 que a gente mais utiliza, né? A gente utiliza muito o Dumbly Core, né? Então, ele vai trazer sobre o título, descrição, assunto, título alternativo e autor ou criador, né? A gente também tem o Bibo, que ele vai trazer em relação a bibliografias, né? Livros, né? Número de páginas, número de volume, edição, o DOI também. Aí a gente também tem o FOF, né? Vai trazer o nome, pessoa, conhece quem, criador ou autor, que também pode aparecer em imagens, né? Quando vai fazer a descrição de imagens. E o esquema, né, que a gente também utiliza bastantinho em relação à localização, né? Então, endereço físico, coordenadas, data de início de um evento. E a partir disso, a gente também vai ter os pares semânticos, que também permitem que esses documentos conversem entre si. Então, is part of, né, é parte de, has parte, tem como parte, references, refere ou cita, referenced by, é citado por, is version of, né, é versão de, e has version, tem como versão, né? Então,
a partir dos pares semânticos que a gente consegue também fazer com que os nossos acervos conversem entre si, né? Então, vai ter documentos ali, uma notícia no jornal, Diário dos Campos, que é um do jornal que a gente tem aqui, ela pode aparecer também em outro jornal ali que a gente tem no nosso acervo, mas de uma forma diferente. Então, a gente consegue conectar esses acervos, né, dentro, né, do nosso próprio acervo e até com outros acervos das outras universidades, né, futuramente. Aí, em relação à ontologia, né, a gente vai ali ver a questão mais gramatical, seria como se fosse uma gramática em relação, né? Então, como eu falei, né, ele vai definir pessoa, lugar, evento, objeto, comunidade. Eles vão definir nome, data, função, localização, né, e autoria também. Então, como são os dados básicos e necessários também para essas conexões, né? Já ali os modelos de descrição, né? Ele vai trazer os campos que aparecem, né? A partir das propriedades que a gente acrescentou, quais que são obrigatórias, né, em ter, e como que esses dados vão se relacionar, que seria os pares semânticos, como eu trouxe anteriormente, né? Em relação ali para concluir essa conexão, né, que a gente tem entre as humanidades digitais na prática, né, a gente pode observar muitos avanços em relação a como a gente via antes, né, acontecer e como que a humanidade digital consegue ampliar o nosso olhar, né, em relação às fontes, né. Então, antes era muito mais limitado para você fazer uma busca em arquivos, né? Muitas vezes um processo mais manual, né? A organização também, né? Às vezes poderiam estar em depósitos digitais, mas não está tão organizada, né? Ou às vezes você tendo que ir fisicamente até o local para fazer a pesquisa, né? O acesso também, às vezes, poderia estar muito ilegível, né? Então, as páginas ali, às vezes, sem uma camada de texto, né? E o alcance, né, social, muitas vezes era bem restrito, porque, né, ele estava, às vezes, limitado a você ir presencialmente a um museu, né, a um acervo para você fazer a pesquisa. Através, então, né, da incorporação das humanidades digitais, a gente, né, vê que é possível, então, fazer uma busca inteligente, né, para cruzar redes de pessoas, eventos locais, né, a gente consegue automatizar os processos, né, porque a criação de metadados mesmo, né, ele é um processo que é muito demorado de fazer manualmente. Então, quando você consegue, né, fazer isso pela IA, né, já facilita muito o trabalho, já avança muito o trabalho para se seguir com outras coisas, né? Enfim, a transcrição também é um avanço bem considerável, né? Além dela entender a parte da gramática em si, né, das letras em si, dos caracteres, ela consegue entender também o contexto, né? Enfim. E, por fim, isso permite que democratize o conhecimento e o acesso, né, em relação aos documentos de um acervo ali de um museu, né? E aí, por fim, o último comentário que eu queria fazer também em relação a algumas coisas que a gente tem trabalhado, né, no LAMUD, né, além da digitalização, a gente também trabalha com um software de transcrição, que é o Whisper. Daí o Clotter comentou do Vidia, a gente tem o escritório, né, que o João Paulo e o João Vitor estão trabalhando também. E isso é um pouco do nosso trabalho, né, para além da digitalização no LAMUD. Então, muito obrigado, pessoal. É isso. Parabéns, Karine, que ótima apresentação. Né? Certeza que temos perguntas, né, para debater, não só com você, como todos os colegas, sobre a web semântica, né, essa questão. E eu tenho aqui um questionamento um pouco sobre a própria questão do ensino de história
né, para a sala de aula. Para esse debate como um todo, eu vou chamar todos os nossos colegas, o João Paulo, o Cloter, o João Vitor e o Hudson, para a gente fazer, né, um debate. Mais uma vez, agradecer, né, a apresentação de todos, né, parabéns. Perguntar primeiramente se alguém tem alguma pergunta para o outro. Vejo que tem várias pessoas trabalhando no museu, lá em Ponta Grossa, então são várias pesquisas interligadas, né? E que é bem bacana. Se alguém tiver uma pergunta para o outro, né, primeiramente, né, pode tomar a palavra, né, algum questionamento, né, alguma parabenização, né, sobre o trabalho. Tem alguém? Eu quero fazer uma provocação aos colegas historiadores. Eu sei que o João Paulo trabalha com a gente lá no Lamude. Uhum. Não é historiador de formação, né? É da área de tecnologia de informação. Eu sou da área de engenharia elétrica. Me tornei um programador ao longo do tempo, mas já conheço o nosso laboratório e essa área há alguns anos. O João Victor também. Nosso laboratório, além de multiusuário, é multidisciplinar. O João Victor também vem de outra área e agora está no nosso laboratório lá. E os outros três que estão aqui no painel são historiadores. Então, eu gostaria que os historiadores criticassem a tecnologia dentro da história, para a gente aprender e fazer o nosso trabalho um pouco melhor. Então, eu deixo aberto isso aí. Eu estou aberto para críticas e eu quero ouvir comentários que ajudem a gente a melhorar o nosso trabalho. Caramba, Cloter. Engenharia elétrica, um outro campo do saber, né? Eu acho que o João Vitor também deve ser da engenharia, não sei. Para esse debate com a história, que bem interessante, né? Karine, João Paulo, oi, Hudson, tem alguma coisa a falar sobre o campo da história, dessa relação também? João Vitor, pode falar? Não, eu posso ter cara de engenheiro, mas eu sou músico, na verdade. Olha aí. Caramba, que massa! Quando eu era adolescente, eu queria aprender guitarra e violão, tá? Mas, assim, eu tenho uma ideia da questão, por exemplo, para a história sobre unidades digitais, nessa questão, a Flávia voltou. Cadê a Flávia? Daqui a pouco entra. Está com um probleminha, tá? Mas a Flávia já entra. Sobre, assim, a prestação de vocês. Eu achei bem interessante, mas quando o Cloter começou a falar, depois veio o pessoal, essa questão própria da web, até chegar à web semântica, o trabalho do Hudson, do escritório do João Paulo, de que forma evitar fatos históricos errôneos através da IA. Porque a gente vive num período, né, um contexto contemporâneo, nosso aqui no tempo presente, que a IA está sempre, né, dialogando através de imagens, narrativas, nas redes sociais, no nosso dia a dia. Geralmente com fatos históricos verdadeiros e fatos históricos distorcidos e fatos históricos errôneos. Então, até que ponto a gente pode pensar que a IA pode realmente, num campo do ensino, contribuir para que esses fatos históricos colocados por ela venham, né, a lutar constantemente com esses erros históricos, né, e que facilite até a pesquisa. Seria, assim, pelo menos uma ideia, não sei se entendeu, professor Cloter. Entendi, e a Júlia ali também, que fez o trabalho, que também participa desse trabalho, ela tem uma abordagem interessante sobre os vieses. Os vieses desde a produção dos documentos em si, lá atrás, lá na produção dos documentos, os vieses culturais, todos os tipos de vieses aí que a gente vê,
que se manifestam na produção dos documentos e depois como que a IA trabalha esses documentos já com vieses, como que esses algoritmos já têm vieses também de um mundo ocidental, né, de um mundo que faz parte do colonizador e tudo aquilo. Isso é uma preocupação, mas eu acho que não está resolvido ainda, né? Não está resolvida essa questão. Nós estamos no meio desse processo, o que a gente se preocupa muito com esse processo, e assim, lá no ensino, como que isso, eu não tenho essa experiência, né? Eu falo do ponto de vista até onde eu posso ajudar, ou através dos algoritmos que eu controlo, né, da programação que eu faço ali, tentar reduzir esses vieses nos dados que a gente trabalha. Mas assim, como que isso acaba indo lá na frente, no ensino e tal, eu não tenho como falar sobre isso. Karine, talvez. O professor Hudson, que vive isso diariamente. Sim. Sobre a questão da inteligência artificial dentro desse espaço, dentro da produção do conhecimento histórico, eu acredito que existe uma dificuldade imensa nesse processo, mas eu acho que a gente não pode esquecer que a inteligência artificial, de certo modo, ela não é uma inteligência, porque ela não produz, né? Ela utiliza-se como base, eu acho que isso foi muito falado, inclusive por todo mundo aqui que trabalha a questão da inteligência artificial, ela sempre vai utilizar algo como base e a partir dessa base reproduzir. Eu falo com meus alunos que é muito mais uma máquina de Xerox do que necessariamente uma produção e o conhecimento. Mas aí cabe sempre a essa análise, essa revisão humana para tentar chegar a uma certa veracidade do conteúdo. É claro que aí eu vou falar dentro da minha área, tá, gente? Dentro das redes sociais, vem popularizando muitas páginas, inclusive páginas que já começaram grandes, de produção de conteúdo histórico utilizando inteligência artificial. E aí vídeos, imagens e tudo mais, extremamente enviesados. Então, por exemplo, me incomodou muito recentemente um vídeo que eu vi falando sobre faraós no Egito, e os faraós foram retratados no vídeo por IA todos brancos. E aí precisa-se, né, dessa problematização, dessa metodologia histórica que o professor tem, tem como produzir conteúdo digital, através de inteligência artificial, de forma correta? Obviamente tem, mas precisa de uma análise, precisa de uma problematização desses espaços, assim como qualquer, mesmo para conteúdo que não seja produzido por inteligência artificial, a gente precisa problematizar. Não dá para esquecer a ideia da problematização e tentar enxergar essas tecnologias não com desprezo, igual algumas pessoas olham, nós não podemos usar, nós não podemos, mas também um olhar crítico, né? Também não muito romântico. A gente consegue encontrar esse caminho do meio, nem muito romântico e nem muito desprezo, mas um caminho mais crítico, a qual a gente tem que utilizar, porque essas tecnologias, elas é um fato que eu não acho que elas vão acabar, mais fácil elas acabar com a gente do que a gente acabar com eles. Então, tipo, eu sempre lembro, há alguns anos atrás, 10 anos atrás, esse tipo de reunião que a gente está tendo aqui agora não aconteceria, né? Há uns 20 anos atrás não aconteceria. Então, a gente tem que utilizar e aprender a utilizar. E o professor de história, ele não é um ser estagnado, não é um ser parado no tempo. A gente tem que aprender a utilizar essas tecnologias para a produção historiográfica. Interessante. Eu concordo com o professor Hudson também, né? Eu sou da licenciatura, mas atualmente eu não estou em sala de aula, mas eu acompanho muito essa discussão em relação, né? Porque a IA, ela pode ter os delírios ali também, né? Então, com certeza, ela pode ser utilizada para a gente como um recurso, mas a gente tem que saber realmente observar, né? Tudo isso com criticidade, né? Inclusive, a própria CAPES agora, né, fez algumas normas em relação ao uso da IA em trabalhos acadêmicos, né? Eu vejo que o que ainda faz muita falta é em relação
algo mais ético, né, aos usos da IA, né, e até a própria IA vendo algo mais ético, né, para pensar ela, né, porque ela pode ser utilizada de diferentes maneiras, né, sendo para coisas boas e também para coisas ruins, né. Enfim, essa criação, como você falou ali, de conteúdos que na área de história ali totalmente fora, né, do campo historiográfico ali, enfim, sem embasamento nenhum, né. Enfim, faz falta se pensar a questão ética em relação também ao uso da IA, né? Acredito que mais para frente seja pensado isso também, né? Mas eu realmente concordo também com a sua fala, né? É preciso ali olhar com criticidade também a IA, mas também não desconsiderar que ela pode ser algo bom ali para pesquisa também, né? Mas, enfim, ter esse olhar crítico é fundamental para que a gente também não se perca, né? Eu tenho assim uma reflexão, principalmente para a Karine e para o João Paulo, que trabalham tanto com a web semântica quanto com o escritório, né? Nessa questão, nessa análise. Quando a gente pensa na web semântica, o escritório, na questão como a ferramenta da humanidades digitais para a gente discutir a IA na questão do acesso às fontes, né, desse trabalho digitalizado, como é que a gente pode pensar também nesses dados interligados, né, nessa concepção entre o homem, entre a máquina e na própria ideia de um trabalho interdisciplinar para uma formação, uma construção de uma aprendizagem histórica. Tá sem som, João. Não, o João tá com som, mas não tá saindo. Agora voltou? Estão ouvindo direitinho? Agora voltou? Voltou. Agora foi. Eu acredito que seja muito importante a junção de diversos cursos, assim, diversas áreas do conhecimento, porque precisamos também dos, digamos assim, engenheiros de inteligência artificial para treinar o modelo, para saber quais dados usar, como usar esses dados para, no caso do Scriptorium, fazer uma IA que vai entender exatamente aquela caligrafia. Nós já fizemos alguns testes também. É muito importante fazer sempre um modelo de IA certo para um tipo de caligrafia ou tipográfico mesmo, e também precisa da curadoria em cima, alguém que entenda como entenda o que aquela letra, por exemplo, aquela palavra quer dizer, porque muitas vezes eu mesmo que não tenho esse olhar da caligrafia mais antiga, assim, de diferentes tipos de escrita, eu mesmo olho lá, fico 5 minutos, 10 minutos olhando para a mesma palavra, não entendo o que ela quer dizer. O João Vitor mesmo, ele entende bem, assim, do que ele tem, acho que é paleografia, né, que você tem um curso, assim, daí ele olha, assim, ele já entende melhor. Então, eu acho que é sempre muito importante uma interdisciplinaridade, assim, na IA. Uhum. Em relação à aprendizagem histórica, né, como você trouxe apontamento, né, também, eu creio que pode sim, né, essa interdisciplinaridade, ela pode realmente auxiliar nesse processo, né, da produção da aprendizagem histórica, né, enfim, né, ressaltando que a história ali não é neutra, né, mas essa conexão documental, ela pode permitir isso, né, ela pode ser debatida através de diversas teorias ali do campo, né, da história, né,
Até porque ali o processo ali da aprendizagem, ele vai exigir diferentes métodos e caminhos, né, para se produzir ali um conhecimento. E, enfim, essa questão da verificação humana, né, também, né, ela é importante justamente para garantir que o que está ali sendo produzido, né, está sendo checado, né, não está sendo apenas ali colocada informação sem uma verificação anterior, né, como o João Paulo disse, né, que outra pessoa também faz essa curadoria, né, essa avaliação em relação ali à documentação, né, que está sendo trabalhada. Então, pode auxiliar, sim, também, né, é interessante justamente, né, essa conexão de dados, né, para a produção do conhecimento histórico também, né, mesmo sendo dados ali tanto do nosso museu, que pode ser conectado com outros lugares também, e, né, posteriormente, com outros dados que possam estar em outros repositórios da própria internet, né, não só a nível ali do Paraná ou estadual, né? Enfim, essa conexão, né, documental com vários outros acervos, né? Bem interessante. Hudson, fala um pouquinho da tua pesquisa sobre a Amazônia, essa questão do Instagram, né, para essas narrativas digitais, dessa produção, né, dessa digital da Amazônia. E sim, ela nasce, esse projeto, essa perspectiva, ela nasce durante o meu projeto de dissertação, a qual eu trabalhei o professor de história com uma possibilidade do uso do Instagram para o ensino de história. E aí eu trabalhei bastante essa questão de possibilidade, fiz uma oficina pedagógica com os professores, e aí sempre surgia dentro dessas conversas, porque todos os professores que eu trabalhei na minha pesquisa de dissertação era daqui de Roraima. E aí sempre surgia essa ideia na hora deles trabalharem esse conteúdo histórico, sempre eles puxavam para a questão da história regional. E aí eu, dentro dessa prática, eu perguntei por que vocês gostam de falar da história regional. E aí surgiu essa problematização, porque não temos história regional de Roraima nas redes sociais, nessas plataformas. E aí começou a nossa conversa, comecei a pensar sobre isso, a importância de ter esses espaços. E aí, de acordo com tanta conversa, de certas análises, o trabalho do Bessa Freire também me ajudou muito a entender essa conversa, esse diálogo entre localidade, entre regionalidade e as redes sociais. E a gente consegue aprofundar. Até coloquei na nossa conversa, né, essa ideia de Sérgio Noiretti de tecnorrealismo, a qual a gente não pode, né, olhar para as redes sociais com uma paixão absoluta e nem tão pouco olhar com uma crítica, né, esse pessimismo ingênuo, que eu digo até que é pessimismo ingênuo, porque falava assim, não vou mexer com isso, como se nunca houvesse uma real necessidade, porque existe, é uma plataforma de diálogo, de conversa, de conteúdo, existe formas de se falar nesses espaços de forma importante. Então, sinceramente, e aí, se você pegar, por exemplo, alguns historiadores, como o Guilherme da Silva Prado, ele vai falar que a era digital, como um fenômeno global, ela é importante ser estudada pelo historiador como, inclusive, uma revolução. E isso tudo está reformulando a prática do professor de história, a prática do historiador. O digital está transformando a nossa prática, transformando o ensino de história. Então, existe, nesse momento, uma redefinição de conteúdo histórico, uma redefinição do papel do historiador dentro das narrativas que estão sendo construídos. E aí, quem está ocupando esse espaço? É um professor de história? É um historiador? Ou é alguém que muitas vezes não tem nenhum embasamento para isso? Não sei se tem alguém aqui de sala de aula, a gente tem que estar dentro da sala de aula desmentindo, de certa forma, fazendo um trabalho, porque os nossos alunos, eles trazem esse conteúdo do âmbito digital para a sala de aula, né? Se eles têm um tempo de olhar um conteúdo
errado nas redes sociais, por que não refazer isso? Então, existe aqui uma incerteza profissional, que, de novo, o Noiretti ele vai falar dessa incerteza. Esse âmbito digital causou um certo terremoto na produção historiográfica, a qual a gente está tendo que refazer, repensar. Então, precisamos reescrever esses métodos, pensando nessa narrativa digital, histórica, dentro desses espaços, utilizando uma narrativa histórica digital através da inteligência artificial, analisar e criar uma metodologia, a metodologia das redes sociais. Então, lembrando, gente, não é porque você está com o computador na tua frente que você é um historiador digital. Não é. A gente precisa compreender o mecanismo desses espaços, compreender o peso, de certo modo, os algoritmos que dificulta, que valoriza certos conteúdos referente aos outros. Então, precisamos compreender como que o mecanismo desses espaços trabalham para que a gente possa trabalhar e analisar eles. Então, valorizar, eu acredito que a minha pesquisa tem como meu principal objetivo valorizar o professor de história nesses ambientes, principalmente as narrativas de professores amazônidas. E eu utilizo esse conceito amazônida, gente, que é muito mais do que professores amazônicos. Amazônicos eu falo muito mais da localidade. Quando eu trabalho a questão amazônida, eu olho também não só a localidade, mas também a cultura do norte brasileiro, a cultura da floresta, como que essa narrativa é feita a partir das dificuldades que a gente enfrenta. A gente tem dificuldade de internet, a gente tem dificuldade de muito trabalho, então, que não é diferente, nesse caso do muito trabalho, não é diferente lá do sul, como daqui, todo professor de história ele vai ter muito trabalho, mas a gente tem nossas próprias, digamos assim, singularidades regionais. E como que a gente trabalha em cima disso? Com os nossos sotaques, com as nossas gírias, com a nossa forma de analisar a nossa própria história. Então, é uma riqueza que eu acho muito importante a gente valorizar. Então, eu trabalho muito mais em um espaço de valorização do conteúdo histórico digital, desse professor que está produzindo conteúdo, que muitas vezes é mal visto, porque, como é aquilo, né? A ideia de só valorizar a produção histórica acadêmica, que é produzida na academia, que muitas vezes são pesquisas que não causam diálogo com o impacto, né? É claro que a gente tem toda uma análise de se toda produção historiográfica tem que ter ou não um impacto social. Tem historiadores, por exemplo, eu sou muito ruim com o nome de gente, que fala que o historiador, ele produz para si mesmo, para o seu próprio bel prazer, mas será que é isso mesmo? Será que o nosso papel, nossa produção científica não tem que ter um impacto social? E aí eu penso muito nisso na hora dessa minha pesquisa, de problematizar esses espaços. Beleza, Wilson, obrigado. Gente, eu vou, como só cabe ser na tela, eu vou sair e a Flávia vai entrar para fazer um questionamento para darmos seguimento, tá? Foi um prazer perguntar, ouvir as respostas de vocês, suas pesquisas. Gente, boa tarde. Estamos acabando aqui, mas eu não consegui. Adorei tudo. Muito obrigada por esses momentos de ser hacker do sistema, né? A gente está usando um sistema que é comercial, tem voltado para uma outra coisa que não é para produção de conhecimento, que não é para valorização docente, de falas docentes, de colocar a público outras histórias ou outras formas de pensar. Outras formas de pensar o documento com essa se ligando a outras. Eu estou doida que ano que vem vocês voltem aqui com esse projeto já caminhando, né? Do documento já ter outro hiperlink, porque eu pesquisava num arquivo, anotava, tinha que sair, e outro dia, no outro arquivo, chegava lá, era uma meia página. Eu achava que ia dar um boom na minha pesquisa e não dava nada, né? E é isso. Muito obrigada pelo trabalho. Eu queria só mesmo que o João explicasse um pouquinho, rapidinho, a gente tem 3 minutinhos,
a questão do treinamento da IA, porque é um tabu, é um tópico super sensível para a metodologia da história. Eu acho que a gente ter uma pessoa que está fazendo isso e está treinando a IA para customizar para a história, eu acho que é importante a gente ver se você desvenda algum mistério que tem na nossa cabeça sobre isso. Tá bom? E aí eu encerraria. Eu tinha muitas coisas para falar especificamente para o Hudson, porque é exatamente isso que eu pesquiso e estudo aqui no Rio de Janeiro, que é a produção de história pública digital, docente autoral, mas fica para outra tarde. Por favor, João. Então, sobre o treinamento da IA, acredito que uma preocupação que muita gente tem é sobre também os dados sensíveis, né? Por exemplo, algum documento que não deveria passar pela mão de algumas pessoas e que a IA teria acesso a isso, né? No caso do escritório, ele, na máquina que nós instalamos lá, nem precisa de internet, ele roda todo localmente. A IA é toda treinada dentro do próprio computador, dentro da GPU dele, e o que entra dentro do escritório só sai o que você quer que saia. Você vai exportar apenas o que você quer que saia dali. E o treinamento ele é feito selecionando